água, na verdade, dentro de uma propriedade, é um item muito mais complexo. E a gente tem que entender a água hoje como um manejo hídrico. Venho falando para vocês muito sobre manejo, da importância e do desafio que é manejo de pastagens. E antes de manejar pastagem, porque quando a gente fala manejo de pastagem, quando a gente rotaciona, a gente precisa investir em água. Quando a gente fala em investir em água, a gente tem que saber fazer esse manejo hídrico, ou seja, como é que a gente utiliza essa água de forma racional, eficiente e eficaz. Porque o manejo hídrico é muito importante nesse futuro nosso que é hoje. O que acontece? Nós temos que ser visto como uma atividade ambientalmente correta. Então, nós temos que fazer uso desses recursos, protegendo as nossas APPs, protegendo contra a erosão, protegendo todas as minas, para que a gente possa efetivamente transformar essa água de uma forma eficaz em alimento tão essencial para o Brasil, para a humanidade. Então, hoje eu vou falar sobre, como forma de esclarecer alguns pontos que para muitos já é de conhecimento, mas que eu acredito que a maioria não saiba. Então, assim, quantos litros de água por dia um animal bebe? Existem vários estudos e infelizmente no Brasil estuda-se muito pouco o volume de água ingerido por cada animal. Mas lendo muitas matérias, existe um trabalho da Unesp de 1997 do Dr. Paranhos e do professor Kronberg, que valida estudos feitos nos Estados Unidos desde a década de 60, 70, 80 e 90. Existem estudos que falam do consumo de água por animal. O consumo de água pelos bovinos está influenciado pela localização, ou seja, qual o clima que ele está, o tipo de alimento que ele está ingerindo, o período que ele está ingerindo esse alimento, qual é a raça. Então, tudo influencia. Para que a gente não entre especificando por raça, por época do ano, uma média geral, o animal jovem bebe um pouco mais água. Por quê? Porque o bezerro, por exemplo, quando ele está constituindo as células, está no desenvolvimento, 80% do seu corpo é água, enquanto que na fase adulta 50% do seu corpo é água. Então tem uma diferença muito grande. Proporcionalmente, os animais jovens bebem mais água. Mas quanto bebe de água? Para animais equinos, o Nelore, bebe-se uma faixa de 10 a 12% do peso vivo. E para animais de cruzamento industrial, normalmente se bebe-se de 13, 14 até 15% do peso vivo do animal. Transformando isso em números, a gente utiliza a vaca como um padrão de 450 kg, que é uma UA, uma unidade animal, é igual a 450 kg. Então, uma vaca de 450 kg, ela bebe entre 45 e 50 litros por dia. Nesses dias de hoje, se tiver disponibilidade, com certeza o animal estará bebendo muito mais água, porque está muito seco. Um dado muito interessante é assim, o animal bebe 45, 50 litros, seria o ideal para que ele tenha um ótimo desempenho? Sim. Ele bebe isso? Depende. Depende do que? Da disponibilidade e da distância. O que mais influencia na ingestão de água? A distância e a qualidade de água. Então, nesse período de seca, onde muitas propriedades tinham represas secas que pararam de ter a mina parou de jorrar água, o que aconteceu? As represas foram diminuindo e a água ficou contaminada. Com certeza esses animais estão perdendo peso e não estão tendo desempenho e não estão ingerindo a quantidade de água necessária, justamente pela condição da água. Qual é a melhor água? A melhor água é a água em bebedouros, ou de concreto ou metais. Por quê? Normalmente captação de água de mina limpa por bombeamento ou poços artesianos, porque você terá uma qualidade de água muito melhor. O que acontece tradicionalmente na pecuária? Nas aberturas da pecuária, o que aconteceu? A pessoa pegava uma mina d'água, uma área de brejo, pegava uma mina, cercava com uma represa, fazia-se uma represa gigante e os animais bebem água lá. Os animais têm que andar muito para beber às vezes essa água, porque só fica na parte de baixo. E o que acontece isso? Atrapalha duas coisas, né? Atrapalha na ingestão da quantidade ideal de água e atrapalha no manejo do pasto, porque os animais vão comer os pastos mais longe da água quando acabar próximo, quando comer 40, 50% próximos à
a aguada, é que os animais vão começar a andar mais. Existe um estudo que a distância ideal, qual a melhor distância para o animal beber água? 200 metros de raio. Então quer dizer que beber mais do que essa distância ele não vai beber. Não é que ele não vai beber. 200 metros é o limite para que o animal tenha a excelência em consumo e naturalmente em conversão alimentar. Até 600 metros o animal vai 2, 3 vezes por dia beber água. Acima de 600 metros de raio, o animal começa a ir menos à água. Uma das grandes dificuldades é porque as pessoas não mensuram. Então, qual que é o grande problema do animal andar? Ele deixa de alimentar para ir beber água. Ou seja, ele tem uma perca de balanço energético. Ele gasta essa energia para ir beber a água, depois volta e às vezes ele não vai pastejando para ir beber água. Normalmente ele vai em posição de uma aguada que não tem pasto, porque está longe. Então ele vai pastejar lá na parte mais alta, às vezes, porque o pasto está muito comprido, muito grande, e ele vai só 1 ou 2 vezes. Existem estudos que falam o seguinte: se a água estiver próxima, o animal vai até 6 vezes ao dia ao bebedouro. E o que acontece na prática? Em estudos, esse da Unesp lá de 97, foi feita uma mensuração ou marcaram-se o tempo e o número de animais que vão beber e em que período. Qual é o período que o animal mais bebe água? 15% dos animais bebem entre 6 e 10, 70% dos animais bebem entre 10 e 2 da tarde. E entre 2 e 6 da tarde, em torno de 15% dos animais vão à água. O que acontece nesse momento de extremo calor? O animal vai muito menos à água. Ele irá à água mais vezes se estiver perto. Então são 2 problemas. Se a água estiver longe, você acarreta aqui, porque está muito quente, o animal vai ficar na sombra. Ele vai 1 ou 2 vezes só, ou uma vez, e ele não vai mais porque está muito longe. E não vai muito mais longe por quê? Porque está muito quente. A distância da água impacta diretamente no volume de ingestão que o animal precisa. É claro que índices zootécnicos interferem. Se o animal está no período de águas, ou seja, no período de verão, de plena produção, e existe até um estudo, uma matéria que eu li, não é nem estudo, é uma matéria que eu li na Austrália, o mesmo animal no período da seca bebeu 120 litros no dia. E no período do verão, onde ele pastejou azavém em ótimas condições, bebeu 35 litros. A diferença é 4 vezes. Por que acontece isso? Por conta da qualidade. No período de verão, o capim tem muito mais água, então tem muito mais oferta de forragem. A sensação de saciedade é muito mais rápida, muito maior. No período de seca, até as forragens estão mais secas, tem menos água, então naturalmente ele tem que beber, ingerir mais água. Aí eu vou para uma questão: qual é o bebedouro ideal? Muita gente me pergunta isso aí. O bebedouro ideal para quem faz uma atividade de manejo semi ou intensificado. O que é semi-intensificado? Ele utiliza proteinado. Proteinado normalmente tem milho, farelo de soja. O que acontece? O animal, a hora que vai beber água, ele suja naturalmente muito essa água. Se o bebedouro for muito grande, o que acontece? É muito ruim para lavar. Qual que é o período ideal para se lavar um bebedouro na época de proteinados? 2 vezes por semana. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade enorme de gerir isso dentro da propriedade. Às vezes passa do tempo, passa 10 dias e isso afeta diretamente no consumo da água. E afetando no consumo da água, afeta no desempenho do animal. Eu, particularmente, tenho os bebedouros de 2.600. Qual é o bebedouro para mim ideal? O de 1.500. Como que funciona para fazer o cálculo? Caso você tenha um bebedouro redondo, um bebedouro, por exemplo, de 2.600 litros, ele tem 805 centímetros. Calcula-se 3 centímetros de borda linear para cada animal. Um bebedouro, teoricamente, de 2.600 litros, ele suporta a capacidade de 266 animais. Eu utilizo um bebedouro para cada 260? Não. Primeiro que o tamanho do rebanho dos lotes para manejo, eu utilizo ele menor. Mesmo em lotes menores de 200 cabeças, eu utilizo sempre 2 bebedouros. Por quê? Porque sempre tem um lavando no período que daquele dia às vezes demora muito para lavar, até drenar aquele bebedouro, voltar a água, lavar, demorar 2, 3 horas, talvez é num período que animais precisam mais beber água. O que faz? Então a gente sempre deixa um bebedouro sobrando, vamos falar assim. Então quando está um lavando, tem o outro abastecido, para a gente não limitar a questão de consumo, de ingestão de água. Qual que é o melhor bebedouro? De concreto ou metal? Isso aí é muito particular. Eu utilizo só metal, eu acho mais prático. O de concreto eu acho que ele suja até mais, ele cria mais lodo, mas o custo às vezes ele é um pouco menor. E tem a dificuldade que o concreto, por exemplo, se quebrar, não tem conserto. Um bebedouro de metal, se amassar, você tem como consertá-lo. E eu prefiro o bebedouro de metal.
quer dizer que ele é muito melhor. Eu acho que o que é importante você entender é a disponibilidade. E qual é a vazão de água necessária para um bebedouro? A vazão necessária para um bebedouro, ele normalmente é intensificado, ou seja, manejo rotacionado. A gente calcula 1000 litros por hora de reabastecimento para cada 100 UA. O que significa isso? Em 5 horas você tem 5.000 litros sendo reabastecido para atender uma demanda de 100 vacas. Essa é a conta que a gente faz. Então não adianta às vezes se você tem um volume de água, tem uma borda muito grande, mas não tem a vazão. Como é que você faz isso? Vai lá com uma garrafa PET de 1 litro, abre a boia, e eu falando em boia, tem 2 tipos de boia. Tem umas boias comuns e existe uma boia vazão total. Você tem que utilizar a boia vazão total e mede qual é o volume de água que está caindo dentro desse bebedouro. De posse disso, é você só multiplicar por 3.600, que é 1 hora, quantos litros por hora está vazando, tá caindo dentro do reservatório. Então, se você tiver tipo 50 animais, você vai precisar de quanto? 500 litros por hora. 100 animais, 1.000 litros. 150 animais, 1.500 litros por hora. E um grande erro que acontece nas propriedades, eu tenho pontualmente feito algumas avaliações e relatórios de dimensionamento e vazão de água dentro de um sistema de bombeamento, um ramal de distribuição de água de reservatório para bebedouro. Normalmente a questão do diâmetro da mangueira que as pessoas utilizam. Existe um entendimento que quanto menor a espessura da mangueira, normalmente as pessoas usam da mangueira ou da tubulação, maior a pressão. Está correto. Quanto menor o diâmetro interno, maior a pressão, mas inversamente proporcional é a vazão. Quanto maior o diâmetro interno, menor pressão, mas maior vazão. É como se você estivesse pegando no pescoço e estiver enforcando. Então, se você soltar, você solta o ar. Então, você não pode enforcar o sistema. Eu utilizo muito essa expressão. Você não pode enforcar o sistema, você tem que soltar. Muitas das vezes as pessoas utilizam a mangueira lá para abastecimento. Não, vou colocar uma mangueira 3/4, é 20 milímetros. Mesmo em desnível, onde tem declive acentuado. O que é declive acentuado? Vamos pensar um ramal de 1.000 metros. Se você tiver uma mangueira 3/4, tem uma vazão de 1 polegada a outra, 2 polegadas a outra e assim por diante. Quanto maior a espessura, maior a vazão. Uma coisa lógica. Mas muitas das vezes, quando vai bombear em roda d'água, os sistemas elétricos, as pessoas pegam e falam, vou diminuir o diâmetro que eu vou mandar com mais pressão. Não, vai mandar com muito mais pressão a água. Com um grande risco de a tubulação não aguentar e o que é pior, se diminui a vazão. Você tem que ter vazão, ou seja, aumentar o volume de água bombeado. Isso é um grande desafio para todas as pessoas entenderem essa lógica. Muitas das vezes a pessoa não faz nem por mal, é que as revendas ou as empresas de forma geral tem poucas pessoas que entendem de fato de perca de carga, ou seja, de dimensionamento e projetos para distribuição de água.